Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma nova live, né? A gente tá com o cabelo aqui, que o cabelo tá meio arrepiado, viu? Eu me chamo Sudelão de Castro e sou aqui de Maranguape, uma cidade bem pitoresca, a terra de Chico Anísio, né? Terra de Chico Anísio que gosta muito de umas piadas, e às vezes as piadas de umas pessoas é meio pesada, né? Tipo, quando certas pessoas soberbas que não sabem sobre as dificuldades das pessoas, ou acha porque tem dinheiro, né? Aí, ó, viu? Tô compartilhando aqui. E elas vendo que acaba fazendo besteira, né? Tentam gente de se desculpar ou tentar fingir que não acontece, né? Eu vou falar para vocês aqui já a respeito disso. Aqui em Maranguape, uma coordenadora do serviço né, social aqui na nossa cidade, uma pessoa que nem vale a pena falar o nome, uma pessoa que nem sequer a gente tem o desprazer de pronunciar de forma silábica seu nome e sobrenome. No começo da pandemia, muitos acompanhando o presidente, desdenhando o vírus, nos quais os telejornais noticiavam o perigo do vírus, e isso na China, depois, né, partiu para a Europa, né, acontecendo aqueles casos nos Estados Unidos. Então muitas pessoas acompanharam o presidente. E essas pessoas, de certa forma, não sabiam nem o que estava falando. Então, no áudio dessa coordenadora do serviço social, assim uma página que em Maranguape fala, não acreditavam no vírus. E eu ouvi o áudio, e é de forma vergonhoso para nós maranguapenses que uma pessoa daquela, sem sensibilidade, sem humanidade, sem, né, empatia com o próximo, sem nada, falar que o vírus é uma gripezinha, né, que não era nada, e que as pessoas que iam sofrer mais eram as pobres. Talvez essa pessoa, né, essa coordenadora, seja de um grupo abastado aqui em Maranguape, uma família que não passa dificuldades, achando que quando o vírus chegasse nela, por ter recursos ou alguém de sua família, não ia ter problemas. Quando o vírus chegasse em seu núcleo socialite, o seu dinheiro seria o suficiente para tratar. E o que nós vimos foi totalmente diferente. Durante um ano, e quem me segue aqui sabe que eu brigo constantemente com as ações do governo federal, e quando surgiu a pandemia, minhas redes sociais se mobilizaram para a conscientização e falar do perigo do vírus. Então, não é de agora que eu tenho essa preocupação. Então, não é de agora que eu falo que era um perigo, que era algo que realmente precisávamos ter cuidado. Só que nada justifica uma pessoa ter falado aquilo que ela falou, que o vírus era uma gripezinha, e isso aqui de Maranguape. E o que mais nos estranha é que a postagem dela não tem nada a ver com bolsonarismo. Mas ela comprou a ideia também, e ela dizia bem claro que não era nada, era uma gripezinha. E que ia morrer os pobres, ia chegar nos pobres, assim, ditamente em suas palavras. Ia dar mais nos pobres, né? Só que o vírus mostrou que ele não escolhe classe, cor, gênero, raça, crença. O vírus foi fatal. Essa pessoa, hoje o áudio, o vídeo que correu, né? A assistência social, coordenadora da assistência social da Secretaria de Saúde aqui de Maranguape. Essa pessoa, ela deveria, se ela tivesse um pouco de humanidade, pedir desculpa. Ah, foi lá no começo, não importa. Não importa se foi no começo, meio ou no fim. Chegamos a um ponto que
as falas, independente se você fez no começo ou não, irritou tanto os brasileiros, irrita tanto porque são 300 mil mortos, que você não tem justificativa, porque você também é culpado dos 300 mil mortos, porque você foi uma das primeiras a desdenhar. E muitos só levaram a sério o problema do coronavírus quando chegou alguém próximo de sua família ou alguém do seu núcleo de amizades. A irresponsabilidade cometida por esses tipos de pessoas foi tamanha e gigante que chegamos a um ponto de termos uma pandemia descontrolada no país. Então essa pessoa, se ela tivesse realmente muito, mas muito, né, senso de humanidade, uma sensibilidade, ela, além de pedir desculpa, ela também pediria para sair da coordenação, né, de assistência social da saúde aqui de Maranguape. Porque isso não justifica. O bom, pessoal, que eu vi nas redes sociais, pessoas que tentaram justificar por ela. Ah, porque foi no começo, não sabiam da seriedade. Ah, era um tipo de brincadeira. Dane-se. Dane-se. Dane-se, porque desde o início da pandemia surgiram em Wuhan e dos acontecimentos que vinham na Europa, na Itália, na Espanha e na Inglaterra, era muito óbvio que quando chegasse no Brasil, a nossa preocupação teria que ser redobrada. E que teria sido feito realmente um comitê de gestão de combate ao coronavírus. E que deveria ter feito tudo, negociado vacinas, evitado as pessoas que elas não tomassem remédios que não tinham feito contra o coronavírus. Nada justifica o que ela falou, não volta atrás. Palavras soltas ao vento não tem como voltar para a boca. É uma pessoa que indignou boa parte dos maranguapenses. Por mais que tentam justificar a ação dela, não se encontra justificativa neste erro. Não há perdão para essas falas. Há uma clara zombaria. Há uma clara evidência lá de que não estava nem aí. Era motivo de piada. Eu ouvi e fiquei enojado. Eu fiquei indignado. Causa repulsa mesmo. Porque não é simplesmente uma fala entre dois amigos, mas uma forma de chacotear e de uma forma estarrecedora de um português paupérrimo, faltando as sílabas corretas para a construção de uma frase. Mesmo assim ela brinca. Se o prefeito da cidade de Maranguape se preocupasse realmente com o que está acontecendo, conversaria com ela, agradeceria a participação dela e daria as contas. Isso seria de forma grandiosa a atitude do prefeito. Boa noite, Farley, meu amigo. Falando aqui daquele episódio, daquela tal senhora, que eu já disse aqui que não vale nem a pena falar de forma, né, silabal o nome dela. É uma pessoa que causou repulsa no Maranguape, de verdade. E eu falo com certeza que ouvi o áudio da zombaria que ela tinha em relação ao verso. O que eu quero dizer isso a vocês, porque o que não falta é gente defendendo o errado e gente inventando mentiras. Mas mesmo assim a gente precisa se agarrar nas esperanças. A gente vai falar sobre as vacinas nacionais, com certeza, porque é uma boa notícia, mesmo sabendo que tem todo um procedimento aí. É óbvio, é claro, né, depois dessa questão que ocorreu aqui em Maranguape, da gente ter ficado indignado com a fala daquela dita senhora, a esperança também foi bem renovada por questão que hoje o Instituto Butantan ele anunciou uma nova vacina e veio com caixa e tudo mais, que é a Butanvac. E ela é de uma fórmula bem mais conhecida, né, que é aquela que produz as vacinas contra a gripe da gente, usando-se do próprio óvulo para poder fazer lá o embrionário do vírus e aí criar uma espécie de código, né,
tipo do S, né, que é tipo, algo parecido com o DNA, mas só que S, alguma coisa do tipo que os cientistas fazem para criar a ação do corpo para que o corpo possa produzir anticorpos de uma forma que possa realmente combater o coronavírus. E é uma tecnologia barata, que é o importante também. Muito barata, e a gente tem esse potencial porque somos um país que sempre tivemos a expertise de produzir vacinas. E a gente tem que agradecer, outra coisa que eu vou falar porque eu sou uma pessoa muito justa. E o fato de eu ter um senso crítico político muito forte e observar, a gente tem que realmente dar de César o que é de César. Por mais que alguns, e isso realmente só me soa quando vem do lado bolsonarista, dizendo que o marketing era política, que era propaganda, sei o que Dória estava utilizando para uma futura bonificação para a candidatura para o próximo ano, eu quero dizer a vocês que é válido. E todo político, aquele que utiliza-se da ação política para trazer benefício à comunidade, à população, esse discurso político ele é válido, porque o político é assim mesmo. O que não é válido é o negacionismo que foi cometido por este governo, negando-se a ciência e negando-se realmente a existência do vírus. O que o João Dória está fazendo é algo normal que se o Bolsonaro tivesse, e tentou fazer mais tarde, porque quando o Instituto Butantan anunciou de uma nova vacina, horas depois, o astronauta, o ministro Marcos Pontes, correu para falar de uma possível vacina do governo federal. O governo federal foi pego de surpresa? Sim, mas lembremos nós que o único que quis trazer vacina, 85% das vacinas aplicadas no Brasil é da Coronavac. 85%. São essas vacinas, esse número de 85% que coloca o Brasil aparentemente numa situação não tão vergonhosa, que se não fosse estaria. Mas desde o início, desde quando surgiu, o governo Bolsonaro fez de tudo para sabotar a Coronavac, comemorando até quando os resultados não eram favoráveis à vacina. Nunca em suas falas ou preocupação houve uma preocupação realmente de fato falar de vacina, comprar ou produzir. E de uma forma vergonhosa que o ministro Marcos Pontes, fazendo a comparação de refrigerante com vacina, me deixa cada vez mais entendido que esse governo é um desastre. Porque quando os repórteres perguntaram o nome da vacina, já que o astronauta foi para lá dizer que tinha, nem os nomes tinham. Que era feito numa universidade de Ribeirão Preto, lá no núcleo de medicina lá. Lembremos nós, e eu vou reforçar aqui, que muitos dos cientistas no Brasil foram perseguidos, o exemplo daquela médica, pelo grupo bolsonarista quando falava assim em vírus, em vacina. Acho difícil, e eu espero que sim que tenha, mas acho muito difícil porque é difícil de acreditar nesse governo mentiroso. Que realmente, de fato, eles têm uma vacina para somar junto com a Butanvac e aí, quem sabe a gente ter de fato vacinas nacionais que possam ser produzidas e favorecer as pessoas do país. Aí, claro, elas vão precisar passar fases, a fase 1, a fase 2, a fase 3, e a 3 é a final com pessoas. Ela vai passar por todas essas etapas. Vai existir uma liberação mais rápida porque estamos vivendo uma pandemia e o Brasil é um país que tem pouquíssimas vacinas, quase nada para ser usado. Mas mesmo assim a gente tem que acreditar, porque o Brasil, que já foi visto como um país potencial em produção de ingrediente farmacêutico e de vacinas, hoje se encontra amarrado, batendo cabeça, porque houve um governo que ainda há, de fato, que esse governo ainda existe, não preocupado com a questão da ciência. E o discurso bolsonarista busca distorcer a realidade, tentando colocar o Bolsonaro como o pai da vacina, só que não cola. Mentiras. E eu vou dizer que mentiras é horrível. Aqui no Ceará o que não falta é babaca deputado estadual inventando mentira. Eu já tenho uma implicância desgraçada com o André Fernandes das suas mentiras, e a gente encontra um senhor que inventa mentira, e esse senhor, o delegado Cavalcante. Foi necessário, a Fiocruz desmentiu o deputado sobre produção de vacina aqui feito na unidade de Eusébio. Como pode? Querendo beneficiar o governo que primeiro foi contra vacinas. Aí a Fiocruz, que não tem nem os insumos
nem o INFA suficiente para produzir a vacina, as unidades no Biomanguinhos e outras que a Fiocruz está expandindo, assim como do Butantan, só serão entregues ano que vem para a produção dessas vacinas. O cara já começa a mentir. Vocês estão entendendo como há uma dissonância aí em relação à verdade e à mentira? Entendeu? Aí, pessoal, é questão do lockdown. A gente fala que lockdown ele é o último recurso, mas quando a população ela não tem conscientização. E aí a Araraquaras, que foi em São Paulo, ela fez realmente um lockdown bem antecipado. E lá eles não registraram nenhuma morte. Até ontem para hoje, né, o Ceará só tinha 2. Também tem aí uma redução. Mas Araraquara não teve nenhum caso de morte. E diante dos fatos que a gente está vendo... Santiago, boa noite para você, meu irmão. Como é que você está, filho? E diante dos fatos que a gente vê aqui em relação ao nosso país, o que a gente não aceita é pessoas que ficam negando o óbvio. Eu falei no início do vídeo, Santiago, sobre aquela senhora que ela deveria honrosamente pedir desculpas, né? Já que ela faz parte de uma área sensível ao combate do coronavírus, que pedisse para se retirar, que não estava à altura do cargo, ou que o prefeito a chamasse para conversar, agradecer pelo tempo de trabalho e depois colocaram para fora, que seria, né, colocaram para fora, que seria a forma honrosa, que acho difícil também acontecer, mas o que ela comentou, rindo daquela forma, não é humano, nem aqui e nem em Marte. O que se sabe sobre a Butanvac, que eu estou falando para você sobre a nova vacina que o Instituto Butantan está produzindo. E provavelmente a gente vai ter essa vacina até o final do ano. Queira nós que tudo dê certo, porque a gente precisa, pessoal. Porque conforme a forma lenta que o Brasil está vacinando, parece uma tartaruga, né? Aquela sem noção, exatamente. Aquela sem noção, filho. Não vale nem a pena comentar, nem citar o nome dela. Dá ibope para cachorro morto, não. Ó, a questão da vacina, pessoal, sobre aquela do Butantan, a gente já vai seguir alguns passos. Então, na UOL, ela traz que o Instituto apresentou a Butanvac, candidata a ser a primeira vacina 100% brasileira e contra a Covid com insumos produzidos nacionalmente. O Instituto informou que pretende pedir ainda na sexta-feira à Anvisa, que foi hoje, né, a autorização para a realização de testes em humanos. Legal, porque, veja bem, pessoal, na ciência se leva de 10 a 15 anos para a produção de vacinas. E, claro, óbvio. Até porque muitos governos não investem o que é necessário realmente. Quando chegou a pandemia, houve investimentos muito maciços. Os Estados Unidos é um exemplo disso. Mesmo com Donald Trump, qualquer pessoa que chegasse lá, ele dava dinheiro para a questão da elaboração da vacina. Aqui no Brasil, não. O presidente não teve sequer o pudor de esconder que não queria comprar vacina, quanto mais financiar estudos para a vacina, aonde o Brasil, um dos maiores produtores de medicamentos da América do Sul, com 2 grandes institutos, Fiocruz e Butantan, não consegue. Eu vou falar uma coisa para vocês quando um instituto está amarrado com algo ruim. O Instituto Butantan, como eu já falei para vocês aqui, 85% das vacinas que são aplicadas no Brasil é do Instituto Butantan. Só que a Fiocruz, que é um grande potencial de produção de vacina, com grandes cientistas, pelo fato de seguir aquilo que está no governo federal, ela se apequenou em relação ao Instituto Butantan. E poderia estar os 2 órgãos trabalhando juntos na produção. A Fiocruz e o Instituto Butantan. Não. Quem primeiro brigou e politizou o vírus, e eu quero dizer a todos vocês aqui que os bolsominions, os bolsonarianos, os bolsonaristas, aquilo que vocês quiserem chamar eles, estão dizendo que foram prefeitos, governadores que politizaram o vírus. Não! Foi o próprio presidente. E não levar a sério o risco. Colapsando hospitais, faltando medicamentos,
pessoas morrendo por falta de leito e vacinas atrasadas. Quer mais o que? Fora um ministro da saúde inepto, sem competência de gerir aquela pasta tão importante diante de uma pandemia. Aí o Instituto Butantan, mesmo com todas as críticas, sendo saboteado, né, pelo o governo federal, conseguiu produzir a vacina, né, da Coronavac, né, da empresa farmacêutica Sinovac, e ainda produzindo a sua. Ela tem dois, pessoal. Além da vacina, ela tem um soro, que está sendo até testado também. Não que eu goste do João Dória. Tenho as minhas críticas, nunca gostei do PSDB. Mas a gente tem que reconhecer que o esforço dele, o esforço do Instituto Butantan, dos cientistas e de muitas pessoas de São Paulo contribuíram para que o Brasil tivesse um mínimo de vacinas. E aí, se a pessoa diz que ele está usando de forma eleitoreira, politizando, e o teu presidente, quando você pergunta para o Bolsonaro, não tem resposta. Porque, primeiro, o cara fez de tudo para que não tivéssemos vacina, fez com que pessoas se contaminassem, atrasou o auxílio emergencial que poderia ter sido liberado de uma forma mais rápida. Foi preciso colocar um cabresto no cachorro louco para que as coisas começassem a andar. Mas já tarde demais. 300 mil mortos. Um número muito alto. Número de guerra. O Brasil, que participou da Segunda Guerra Mundial, nunca perdeu isso. E nem os Estados Unidos com seus mais de 400 mil. Nenhuma guerra. Vocês verem que 2 irresponsáveis assumindo presidentes de país colocaram as pessoas nessa situação. O mundo perdeu muita gente, mas igual o Brasil e os Estados Unidos, até praticamente ontem com o governo de Trump, eram 2 irresponsáveis. Só que nos Estados Unidos, o fato de Joe Biden ter assumido já colocou os americanos numa situação bem melhor. Daqui até o final de abril, ele quer vacinar 200 mil pessoas, 200 mil americanos. E nós não vamos conseguir nem vacinar 20 milhões. Do jeito que nós estamos indo, menos de 1 milhão de vacinas por dia. Foi 600, tal, ontem. Mas a média mesmo está sendo de 300 mil. É muito pouco, muito baixo naquilo que o Brasil tem de expertise, né? Expertise em vacinação. Então a gente sabe que a vacina do Butantan vai passar por alguns processos para poder que ela seja realmente aí colocada. E vergonhosamente, pessoal, esse governo ele só tem pérolas. O ministro Marcos Pontes, o astronauta, que só, deixa eu falar isso agora do astronauta. Pessoal, você sabia que ele foi realmente para o espaço, mas não convite da NASA, e sim o Brasil financiando, pagando para ele ir, e ainda teve que ir na carona do foguete russo. O Dória, né, após Dória anunciar a Butanvac, o ministro disse que a Anvisa já recebeu o pedido de teste de vacina apoiado pelo governo federal. Então o anúncio foi feito horas depois que o governo de São Paulo anuncia que vai pedir autorização para os testes da Butanvac. No meu ponto de vista, não tem nada a ver com um ponto com o outro, disse o ministro da Ciência, né? Ou um ministro perdido. Então, o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Pontes, anunciou que há uma candidata de vacina do governo federal, né? E pediu à Anvisa a autorização para testes. O anúncio foi feito na tarde desta sexta-feira, horas depois que o governo de São Paulo divulgou, né? E também pediu à Agência Nacional de Vigilância, a Anvisa, a liberação desses testes. Então, no meu ponto de vista, não tem nada a ver um fato com o outro, porque nós estamos trabalhando nisso. Eu tenho anunciado aqui uma sequência de trabalho com as vacinas nacionais por bastante tempo, afirmou o ministro. E eu queria saber do ministro, se ele tivesse a oportunidade de ouvir minha live, onde é que estavam essas vacinas, esses estudos que até agora nem o Brasil não sabia. Porque o Brasil só sabia realmente de fato das vacinas que estavam em produção, que é aqui no Brasil o caso da Sinopharm, né, que é a Sinovac, e as que estavam lá fora. A Oxford, a Johnson, a Pfizer, a Moderna. E o Brasil não teve essa oportunidade de apresentar um estudo clínico de vacinas. Olha, espero que tenha realmente de fato. Espero que tenha, porque se não tiver, a gente vai depender realmente
de vacinas lá fora, daquelas que estão sendo entregadas, né, aqui ao Brasil, a prestação de forma lenta. E porque se a Butanvac passar em todos os testes clínicos, só teremos essa vacina no final do ano. E a gente precisa realmente de mais vacina, que é para poder a gente pelo menos botar a economia nos eixos e fazer com que ela rode, né? Já que o vírus só travou tudo. Tem uma notícia muito boa hoje aqui no Ceará, viu, pessoal? A gente teve aqui uma redução de 14,4% dos números de morte, né? Então o Ceará apresentou redução de 14,4% no número de novos casos, né? E um acréscimo de 10,1% nos óbitos em uma semana. O boletim epidemiológico da CESA foi divulgado na sexta-feira. Então o boletim epidemiológico informa que nós tivemos redução, isso que é importante. Então o Ceará apresentou redução de 14,4% nos casos e 10,1% em questão das mortes. Isso fez com que o governo também mantivesse mais uma semana de lockdown. Aproveitando também esse feriado da Páscoa que vai ter aí. E a gente está esperando realmente de fato que as coisas comecem a funcionar. Então, notícias muito boas. A gente aí tem uma produção de vacina. O governo federal ficou enciumado, magoado, porque não apresentou nada e agora está tentando ser aí o pai da vacina sem ter vacina. Olha, o governo federal nem vacina a Fiocruz, só não está produzindo a quantidade realmente que tem condições de produzir, porque a gente, com acordos internacionais aí, nos nossos parceiros, China e Índia, a gente acabou estragando. Então a gente não tem realmente de fato insumo suficiente para a produção aquilo que realmente a Fiocruz tem. Então a gente não tem vacina. E outra, o governo também ainda está dizendo que tem uma vacina que não apresentou nenhum nome. Então a gente realmente, diante disso, o que nos resta é nos proteger. A única solução é ter que as vacinas de fato venham para todo mundo mesmo. Então cabe cada um ter a consciência naquilo que a gente precisa fazer, o uso de máscara, distanciamento social, uso de álcool gel, evitar as festas clandestinas, porque a gente está agora realmente enfrentando algo que infelizmente levou 1 ano e 300 mil mortes para os brasileiros perceber, tornar de conta que o negócio é sério e deixar de ouvir a maluquice do governo. Agora existe aí uma ala muito forte de defensora do governo que tenta distorcer os fatos, já tentando dizer que o Bolsonaro está preocupado com a vacina. Eu estava vendo aí essa questão do astronauta, o Marcos Pontes, aí, com essa vacina que nem existe direito, mas espero que ele possa realmente mostrar para nós que tem uma vacina que vai ser produzida, que está em testes, que é para a gente poder acreditar. Enquanto isso, a Clark bolsonarista fica divulgando que o Bolsonaro já está com a vacina. O Bolsonaro não quer nem comprar vacina, quanto mais dá dinheiro para produzir. Foi pedido 390 milhões, né? O Marcos Pontes pediu para o desenvolvimento dessas vacinas, ele não sei nem como o milagre deu 300 milhões. Mas mesmo assim está muito atrasado. Enquanto a gente já tem aí estudos bem realizados e antecipados na vacina da Butanvac e também do soro do Instituto Butantan, o governo federal batendo cabeça, tentando achar uma estratégia de colocar o seu nome para ganhar créditos em cima dessa vacina, que até no momento eu ainda estou de fato querendo saber. Não tem nome, não sei o que estão fazendo, foi anunciada hoje pelo ministro astronauta, mas de fato mesmo, não tem nada. Já da Butanvac foi apresentado caixinha e com doses para que fosse autorizado pela Anvisa a aplicação em seres humanos para os testes clínicos. Então, vamos aí torcer que a gente tenha mais vacinas do Brasil. E para finalizar, como eu iniciei o vídeo falando sobre uma questão de um mau comportamento de uma servidora pública aqui de Maranguape, para finalizar o vídeo, realmente é lamentável essa situação, da qual ela desdenha do vírus, no qual ela realmente ri, no qual ela não leva a sério, e a gente espera que tenha aí uma ação por parte da prefeitura ou da consciência dela e formalmente possa vir pedir desculpas aos maranguapenses. E a pessoa, por ser uma pessoa pública, ela tem que pesar, né, medir, as suas palavras, né? Ela tem que ter uma
reflexão naquilo que ela fala, uma coerência dentro da lógica. Se ela não tiver, qualquer pessoa que é pública está suscetível a sofrer críticas e críticas muito pesadas, porque as pessoas não estão mais aceitando essa forma negacionista, mentirosa e enganadora de um vírus que veio de uma forma letal, sucumbindo vidas brasileiras, e a gente não vai mais deixar que ninguém tire sarro dessas coisas, porque tenha certeza, será duramente criticada. O que fez não justifica e também não tem desculpa. O que ela fez é simplesmente, algo egoísta, sem conhecer a realidade e sem se preocupar com a vida do próximo. Não? Bom, pessoal, esse videozinho aqui foi só para nós bater um papozinho leve. Estou já fazendo outras coisas. Eu agradeço muito a participação daqueles que participaram aqui. Então a gente se encontra numa outra. Então a gente aguarda aí novas informações sobre as vacinas. Valeu, pessoal. Abração.